Olá, amigos do canal PR Elias Soares Oficial. Eu sou o pastor Elias Soares e estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal PR Elias Soares Oficial. Se você gostar deste vídeo, eu peço por gentileza que você o compartilhe, deixe o seu comentário, o seu like, ative as notificações, visite a nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br. E se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, queira se inscrever. Bom, vamos ao argumento do nosso vídeo. Há poucos dias atrás estivemos gravando um vídeo falando sobre os teólogos adventistas não se entendem. Esse era o tema, é o tema do nosso vídeo que já está disponível no canal PR Elias Soares Oficial. Hoje, seguindo nesta mesma linha, nós vamos falar sobre a incoerência dos teólogos adventistas, porque há uma grande incoerência. Então, veja que é muito comum você ouvir os teólogos adventistas atacando nosso argumento a respeito do arrebatamento secreto e até classificando-o como uma gritante heresia pelo fato dele ter sido sistematizado pelo teólogo John Nelson Darby, e essa sistematização ela foi feita por volta do século XIX. Esse argumento eu costumo de classificá-lo como o seguinte: a falácia do argumento cronológico. A falácia do argumento cronológico consiste no fato de, se algo não é antigo, logo não deve ser crível, não deve ser crido, não deve ser aceito, e alguns chegam, como esses teólogos adventistas, a classificarem como uma gritante heresia. Então, é a chamada falácia do argumento cronológico. Mas afinal de contas, em que consiste o arrebatamento secreto? O arrebatamento secreto consiste em que Cristo voltará em duas fases. A primeira fase, ele estará voltando para a igreja. Só que essa volta dele para a igreja será de forma secreta. Mas secreta para quem? Secreta para os ímpios. Os ímpios não verão, os ímpios não participarão, os ímpios não contemplarão a volta do Senhor Jesus, porque é apenas para a igreja. Já na segunda fase, sim, todo olho o verá, como está em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7. Agora, nós temos algum argumento bíblico para isso? Temos sim. 1 Coríntios, capítulo 15, 52. Você tem ainda 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e também 17. Zacarias 14, versículos 4 a 6. Judas, versículos de número 14 e 15. E Apocalipse, versículos 1 e 7. E ainda Mateus, capítulo 24, versículo 29 e 30. Como já dissemos no início, o nosso tema específico não é sobre o arrebatamento secreto, mas apresentar apenas a incoerência dos teólogos adventistas. Por quê? Usando a falácia do argumento cronológico, de que por conta da sistematização por John Nelson Darby do arrebatamento secreto ser algo que ocorreu no século XIX, então não deve ser crido e isso é uma heresia. Mas há uma grande incoerência que nós estaremos mostrando, porque os mesmos adventistas, os mesmos teólogos adventistas que atacam a doutrina do arrebatamento secreto por ela ter sido sistematizada no século XIX, também defendem a doutrina do santuário que surge no século XIX. E como é que ela surge? Ela surge como um argumento para tentar explicar o inexplicável. E o que é o inexplicável? O inexplicável é a grande frustração, o grande desapontamento. Em que consiste isso? Consiste em que eles profetizaram a volta do Senhor Jesus para 1843, não ocorreu. Depois eles mudaram para o dia 22 de outubro de 1844 e não ocorreu. Então, como é que eles fazem agora para explicar essa profetada, essa profecia que não se cumpre? Criaram a famosa doutrina do santuário, dizendo o seguinte: nós acertamos a data, mas erramos o local.
A bem da verdade, Jesus não voltaria aqui na terra, mas ele sairia do seu lugar santo para o lugar santo dos santos, ou seja, na presença de Deus. Mas veja quanta incoerência. Quando Estevão estava ali sendo questionado pelos fariseus, o que ele disse? Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. E o próprio livro do Apocalipse mostra Jesus assentado no trono do Pai. Nós temos nas epístolas paulinas, por exemplo, o Senhor Jesus que está assentado à majestade, à destra da majestade nas alturas. Então veja que Jesus já rasgou todo o véu aqui na terra foi rasgado de alto a baixo. Nós temos acesso, desde a morte do Senhor Jesus, temos acesso à presença do Pai, a entrar no lugar santo dos santos, conforme Hebreus capítulo 10, versículo de número 19, e Hebreus capítulo 12, 22 e 23, mostra que nós chegamos lá em Sião, na Sião celestial, na Jerusalém celestial. Agora o próprio Senhor Jesus, que é Deus, não entrou ainda no Santo dos Santos? Olha, ele ressurge com um corpo glorificado, é Deus e não entra e não está no lugar onde está o Pai. Então vejam que incoerência. Só que esta mesma doutrina foi criada, a doutrina do arrebatamento secreto foi sistematizada. Já a doutrina do santuário foi criada no século XIX para tentar explicar o inexplicável, como já dissemos, a fim de dar uma explicação para a falsa profecia a respeito da volta de Jesus que não voltou. Portanto, os teólogos atacam com esse argumento, com essa falácia do argumento cronológico, dizendo que o arrebatamento secreto não pode ser crido porque ele é novo. Então veja bem, se o arrebatamento secreto não pode ser crido porque ele é novo, esse mesmo método, esta mesma crítica aplicada a ele, deveria ser aplicada à doutrina do santuário, que é a espinha dorsal, porque é para esconder uma falsa profecia. Mas não é isso que nós vemos. Nós vemos uma gritante incoerência, ou seja, o método que vale para mim não vale para ele. O método que vale para os pentecostais, para os dispensacionalistas, para aqueles que defendem a doutrina do arrebatamento secreto, não vale para o adventismo, porque essa doutrina, ela não foi sistematizada, a doutrina deles, mas ela foi criada para esconder o desapontamento, para esconder a frustração e, na verdade, para esconder uma falsa profecia. Estão entendendo? É isso que precisa ser denunciado. Então, meu querido, quando você assistir esse vídeo, não fique argumentando contra a pessoa, mas argumente contra o argumento. Porque aqui eu não estou levantando um argumento contra os adventistas, um ódio contra os adventistas, mas contra a doutrina, contra a argumentação. E aqui ninguém odeia ninguém, até porque quem odeia não é nascido de Deus, é mentiroso, é falso irmão, e não nasceu de novo, não é discípulo de Cristo. E eu não estou enquadrado neste perfil. Para a glória de Deus, somos filhos de Deus. Amamos a todos, porém, o fato de você amar não significa que você tem que ficar calado. Se você viu a falsa doutrina, você tem que denunciar. Por quê? Eles acham que nós temos uma falsa doutrina e está denunciando, está criticando. Eu poderia apresentar outros teólogos adventistas que também criticam e chegam a chamar a nossa doutrina de herética. Alguns chegam a propor que quem está numa igreja onde o pastor ensina isso tem que sair dessa igreja. Chega a chamar a nossa igreja de as filhas da grande Babilônia. Então veja que eu tenho vários vídeos aí onde teólogos adventistas pegam pesadíssimo, não somente na questão do arrebatamento secreto, mas também na questão da glossolalia, de falar em línguas, e criticam severamente, zombam, chegam a dizer que é do diabo. Vocês estão entendendo? Só que isso os críticos, os haters, não assistem. Então procure ver onde eles fazem esse tipo de argumentação, essa crítica. Bom, mas o nosso vídeo aqui é sobre a incoerência dos teólogos adventistas. Portanto, criticam-nos porque a doutrina do arrebatamento secreto, ela é sistematizada por John Darby no século XIX, ainda que ele mesmo admite que é só depois do primeiro século que ninguém mais fala. Traduzindo, até o primeiro século, ela era comentada. E se é o primeiro século, é o século da igreja incipiente, e quando o cânon é fechado.
Então veja já a incoerência. E a incoerência está no fato de criticarem a nossa doutrina, por ser do século XIX, mas não criticarem a doutrina do santuário, que foi criada para esconder, para tentar explicar o inexplicável, que é a falsa profecia a respeito da volta de Jesus para 22 de outubro de 1844, que não aconteceu. E aí, logo, imediatamente, esse grande desapontamento, criaram a doutrina do santuário para encobrir esse engano, essa falsa profecia. Se você gostou do vídeo, mais uma vez, compartilhe. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.